Gostaria de convidar agora para a segunda rodada de debates sobre a reforma política o presidente da mesa, Dr. Carlos Neves, diretor-geral da ESA Pernambuco. Senhora palestrante, doutora Iane Teles, advogada e professora de Direito Eleitoral da Faculdade Nova Roma. Segundo palestrante, doutor Antônio Ribeiro Júnior, coordenador do Núcleo de Direito Eleitoral da ESA Pernambuco. E o debatedor, doutor Paulo René Gomes, secretário-geral adjunto da OAB Araripina. Passar a palavra para o presidente da mesa. Bom dia a todos os advogados, advogadas presentes, estudantes de Direito. É com muita satisfação que damos seguimento ao segundo dia do Seminário de Atualização Jurídica da ESA, em parceria com a OAB Araripina, com a faculdade que tão bem nos recebe, e agradecendo mais uma vez a recepção da faculdade e a vinda dos professores que vieram de Recife, mas também, principalmente, aos professores da região, que abrilhantam o debate, como acabamos de ver, o debate com João Paulo, Gabriela e Núbia. Hoje teremos aqui um debate sobre reforma política, uma mesa que irá provocar a discussão sobre um tema que tem implicação na vida de cada um de nós, cidadãos, mas em especial, tendo em vista que as reformas implementadas e aqui discutidas, trabalhista, previdenciária, outras matérias que serão tratadas, são todas definidas no âmbito do Congresso Nacional, ou seja, temos que definir como funciona ou qual é a lei que rege aqueles que fazem as leis. Eles se preocupam com a previdência do trabalhador, eles se preocupam com a reforma trabalhista, eles se preocupam com as questões de prisões cautelares, mas eles não descuidam das leis que regem o próprio jogo de poder que eles participam. Não descuidam nem um minuto. O Congresso Nacional, ele faz da legislação eleitoral uma coxa de retalhos para atender os seus próprios interesses. Porque, a partir de um Congresso Nacional organizado, estruturado para se encastelar, para ficar lá distante da população, eles implementam regras que beneficiam a si próprio, que dificultam a concorrência eleitoral. E é isso que a reforma política que estavam para aprovar estava por vir. Um distritão onde a maioria, a boa parte dos que estavam lá iam ser reconduzidos, só iam ser levados de novo ao cargo aqueles que já sentassem à cadeira do poder, ou os que tivessem dinheiro, ou que fossem os famosos de plantão. Ricos, famosos ou mandatários é que iam renovar o seu mandato. Dificilmente um outsider, uma pessoa, um terceiro, um candidato de uma região mais pobre, um candidato desconhecido, chegaria como é difícil hoje chegar. E são essas reformas que implicam na vida deles, mas na nossa diretamente, na vida deles, deputados federais, o sistema eleitoral que rege o acesso deles ao poder, nós temos que discutir também. Dizem alguns que é a mãe de todas as reformas, querido Paulo René. Então, em razão disso, começando aqui a falar sobre reforma política, eu vou convidar para falar primeiro o professor Antônio Ribeiro Júnior, que é um especialista no direito eleitoral, que é um conhecedor do direito constitucional e que tem, além de todas essas capacidades, é o coordenador científico desse projeto de seminário de atualização jurídica que tem ido a cada uma das subseccionais. Júnior, por favor, eu vou ser rigoroso com o tempo, porque nosso tempo é curto. Júnior, 10 minutos, por favor. Eu vou me levantar, porque acho que eu falo mais levantando em pé. Bom dia a todos, todas. Agradecer a nossa presidente, Gabriela Reis, por recepcionar o seminário aqui em Araripina e a toda a sua diretoria, amigos da diretoria de Araripina, doutor Paulo, que está conosco na mesa, doutor Giancarlo,
amigos advogados que já conheço da região de outrora. Para mim, é sempre uma satisfação estar em Araripina, porque talvez seja uma região próxima à minha natal e que eu vou mais que ao Cariri cearense. Venho mais aqui do que lá, então venho muito à região do Araripe. E para mim, sempre uma satisfação estar aqui e poder falar na Facisa para todos vocês. Bem, gostaria de fazer uma breve introdução, o que vai me caber, sobre sistemas eleitorais. Nós temos um debate crescente no Brasil sobre a falta ou ausência, inexistência de credibilidade das instituições eleitorais e políticas. As instituições de representatividade da população passam por uma crise. E essa crise, ela decorre, basicamente, ou em linhas gerais, do processo de escolha daqueles que passarão a representar a população no Congresso Nacional. Em razão disso, eu faço uma colocação breve de que o sistema eleitoral brasileiro de escolha dos representantes do povo se dá em duas fases, em dois momentos. Nós temos o sistema majoritário, o mais ou menos danoso, digamos assim, se eu posso dizer assim, no qual eu elejo os representantes do poder executivo, ou seja, prefeitos, governadores, presidentes e, excepcionalmente, os senadores da República. Então, o sistema majoritário, eu elejo aqueles que têm a função, em regra, de gerir determinadas cidades, estados ou o Brasil como um todo. Esse sistema majoritário, ele se dá, a eleição do sistema majoritário, pela obtenção do maior número de votos válidos. Aquele candidato que obtém o maior número de votos válidos, ele está eleito. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, se assim ocorrer, é possível que esse sistema ele se depure para criar um segundo turno. É possível que em cidades com mais de 200 mil eleitores, em não havendo a maioria dos votos válidos para um, eu tenha a ocorrência de um segundo turno entre dois candidatos. E assim também em estados, e assim também na eleição presidencial. Então, o sistema majoritário, simples, eleição em cidades com menos de 200 mil eleitores, haverá apenas um turno. Cidades com mais de 200 mil eleitores, poderá ocorrer um segundo turno. E aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, 50% mais um, será o eleito em primeiro ou, em segundo turno, apenas a maioria. Só que o problema do sistema eleitoral brasileiro não reside essencialmente no majoritário. Nós temos uma grande celeuma que se refere ao sistema proporcional. É nesse sistema em que nós temos as críticas mais ferrenhas. E a reforma política que está hoje no Congresso Nacional tem, ou tinha, para alguns, a sua grande finalidade, modificar o sistema proporcional, ou seja, o sistema de escolha de vereadores, deputados estaduais e federais do Brasil. Por quê? Nós temos hoje o sistema proporcional em lista aberta. O que é isso? Eu vou à urna e voto em um candidato específico. Eu voto no candidato A, B ou C. Ressaltando que posso também votar na legenda do partido, mas, em regra, o meu voto é no candidato. Lista aberta. Eu escolho o candidato em quem eu vou computar, a quem eu vou entregar o meu voto. Ou seja, estou dizendo que eu quero eleger aquele candidato a quem estou dando meu voto. Lista aberta, sistema proporcional. E aí, esses votos que são dirigidos aos candidatos, eles têm como uma finalidade atingir o quociente eleitoral.
Esse quociente eleitoral é o número de votos válidos existentes dividido por o número de cadeiras disponíveis ou que estão disponíveis na eleição. Então, todo candidato, para ser eleito, precisa atingir o quociente eleitoral. Essa é a nossa regra atual. Qual é a grande questão que vem deturpando o sistema proporcional brasileiro? São pequenos mecanismos pós-Constituição que foram inseridos com o intuito de facilitar, de algum modo, as eleições ou a eleição de determinados candidatos. Cito o primeiro: coligações partidárias proporcionais. As coligações é um sistema, um instituto inserido dentro do sistema proporcional que causa uma grande celeuma no sistema proporcional e que acarreta essa crise de representatividade. Por quê? No sistema de coligações proporcionais, eu tenho a figura dos votos em cauda. Ou seja, eu tenho as sobras eleitorais. Aqueles votos que foram dados a determinado candidato. O candidato atingiu o quociente eleitoral, mas sobrou votos. Era 100 mil votos para o quociente, ele tirou 120 mil votos. Esses 20 mil votos serão distribuídos ou dados a um outro candidato ou a outros candidatos, para que esses possam atingir também o quociente eleitoral. O caso mais emblemático disso foi Tiririca, em São Paulo, que tirou mais de 1 milhão de votos, elegeu ele e mais uns 5 ou 6 deputados federais. Tanto que esse fenômeno das sobras de voto e eleição de vários outros candidatos a reboque é conhecido empiricamente como efeito Tiririca. Ou seja, eu votei em Tiririca e elegi com Tiririca 5 ou 6 outros deputados que eu não sei quem é, que eu não sei qual é a sua ideologia, eu não sei como será a sua participação no Congresso Nacional ou nas câmaras legislativas. Eu elegi Tiririca, que tem um perfil circense, popular, através de meu voto, mas também elegi uma pessoa que tem um perfil ideológico totalmente diferente de Tiririca e, consequentemente, do meu. Então, com o sistema proporcional de coligações, nós estamos elegendo quem queremos, mas também estamos elegendo quem não queremos. Hoje, esse sistema possibilita essa falha democrática que, consequentemente, acarreta um déficit de representatividade no Congresso Nacional. Nós não elegemos em quem votamos. O Congresso Nacional está cheio de pessoas que não são e que não representam a população brasileira. Lá não está a representatividade do povo brasileiro. E isso é um problema sério que precisa ser tratado. E a reforma que veio, que possivelmente não vai passar praticamente nada, ou talvez nada, tinha como finalidade tratar desse tema. E aí tinha o distritão, distrital misto, proporcional em lista fechada. Eu não vou votar no candidato, eu voto na legenda e o partido vai trazer uma lista pré-ordenada de candidatos. E aí vai ser eleito quem atingiu o quociente. E quem estiver em primeiro vai entrando através da lista. São propostas que vieram, mas que não passaram e não vão passar. Porque quem faz a lei quer se perpetuar no poder. Já dizia Maquiavel. A perpetuação no poder é o primeiro ato daqueles que comandam o Estado. E quem faz a lei não quer deixar de estar no poder. Vou encerrando minhas falas a partir de uma análise que, assim como em outros sistemas, assim como em outros campos, o direito eleitoral precisa de uma reforma.
Agora, nós estamos cansados, tanto como estudiosos ou como atuantes, militantes na área, de reformas que são, na verdade, deformas eleitorais. Nós precisamos instituir um forte compliance eleitoral, através do qual eu não utilize apenas a regra das bad apples. Ou seja, eu não posso tratar eleitoral apenas como a maçã podre. Eu não posso tratar a reforma atingindo apenas os institutos podres. Eu tenho que tratar a reforma eleitoral como um sistema lógico, como uma reforma lógica que possa trazer compatibilidade de cronogramas, fatos e situações. E aí, para isso, é necessário que todos participem de uma reforma, atuem no debate, acima de tudo. E encerro minha palavra com Conrad Hesse, a força normativa da Constituição, no qual ele disse: quando possível, abrir mão de uma vontade pessoal, de um prazer individual, em nome de vontade de Constituição, em nome da Constituição, teremos sim um Estado democrático de direito. Obrigado. Depois dessas belas palavras do nosso amigo Antônio Júnior, eu queria passar a palavra para o advogado, brilhante advogado, eleitoralista, atuante, secretário-geral da OAB Araripina, querido Paulo René. Vou passar aqui, mesmo tempo também, Paulo, para as suas considerações. 10 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Dentro desse contexto aqui, eu vou abordar mais um tema específico, que é com relação ao regime distrital, que, como o doutor Júnior Ribeiro falou, boa parte não vai passar, como essa também não irá passar. Que, ao meu ver, seria uma forma mais democrática de elegermos um político, um candidato por região. Nesse caso, o regime distrital, digamos que o Estado, cidades, eles iriam ser partilhados, repartidos por regiões. Digamos que a região do Araripe tinha como ter uma pessoa representando, seja ela no Congresso Nacional, seja ela aqui na Casa Legislativa do Estado de Pernambuco. Aqui nós temos duas deputadas da região, que inclusive são daqui da cidade de Araripina, mas com o sistema distrital, ele se tornaria mais fácil de colocar no Congresso um deputado federal que nos representasse. Salvo me engano, me corrijam se eu estiver errado, nós nunca tivemos um deputado federal representante da região do Araripe no Congresso. Então, diante dessa situação, se passasse essa reforma do regime distrital, nós teríamos dentro da região do Araripe, dentro dessas 10 cidades, pessoas, candidatos concorrendo, digamos, a uma ou duas vagas, a depender da proporcionalidade de eleitores. Se eu não me engano, na região do Araripe, a gente chega aqui a mais ou menos 300 mil eleitores. Digamos que uma vaga já seria o suficiente para nós elegermos um deputado federal que viesse realmente representar nossa região, essa região do Araripe, que pouco é vista, que pouco é reconhecida pelos deputados federais, que inclusive a gente costuma eleger um deputado federal que venha da região metropolitana do Recife, de Petrolina, que é outra região, de Caruaru, enfim. Então, tendo essa opção de votarmos em um deputado distrital que representa a região do Araripe, imaginemos
um deputado que nos represente. Se eu não me engano, um deputado federal, ele possui anualmente 20 milhões de emendas, em reais de emendas, não é isso, doutor? É mais ou menos isso, né? 20 milhões. Digamos que nós temos 10 cidades da região do Araripe, e isso representa pelo menos 2 milhões por ano a cada cidade da região do Araripe. Então, fico triste em não passar esse regime distrital, porque seria uma forma mais democrática de elegermos um deputado que venha efetivamente trabalhar para a região do Araripe, que venha destinar verbas para as nossas cidades. Infelizmente, quando a maioria se elegem, eles querem levar as emendas para as cidades que possuem mais coeficiente eleitoral, que possuem mais eleitores, porque ali ele vai ficar mais bem visto perante a população, perante ao eleitorado. Então, como a gente combinou aqui, os meninos ainda vão pegar um voo para Recife, de Juazeiro. A gente sabe que a estrada está um pouco complicada. E a gente combinou de ninguém se alongar, mas é tanto que eu estou tratando aqui de um tema bem específico. Tinha outras coisas para falar, mas eu não quero atrapalhar, nem quero que vocês percam o voo. Porém, essa... Júnior disse que não vai, só quem vai é o doutor Carlos Neves, né? Então, na minha concepção, e acredito que na boa parte, que inclusive nós temos aqui na plateia o doutor César de Preto, que um dia teve no meu escritório, se eu não me engano, ele comunga com essa ideia de que o sistema distrital seria uma forma mais democrática de elegermos um candidato que venha efetivamente representar nossa região do Araripe. Enfim, é exatamente isso. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer à direção da OAB pelo esse convite, de vir aqui debater sobre essa questão de reforma política. E meu bom dia a todos e muito obrigado. Agradecer a Paulo René pelas palavras, pela concisão. Acho que o tema que ele tocou é um tema muito importante para aqui, para a região do Araripe. De verdade, Paulo, eu acho que um dos debates que foi deturpado no Congresso Nacional foi vender o distritão como transição para o distrital, como se duas coisas totalmente diferentes fossem relacionadas. O distritão, na verdade, era transformar todo o estado de Pernambuco numa grande concorrência em que os mais fortes ganhariam e levariam tudo. Não teríamos mulheres, não teríamos representantes de regiões. O distrital, por sua vez, é outro sistema, como bem falou Paulo. Ele divide o estado todo. A gente teria representantes regionais, proximidade do eleitor com o representante do Congresso Nacional. E eu sou a favor do distrital. Mais ainda quando ele vem coligado com o sistema proporcional, que é o que tem na Alemanha, chamado distrital misto. Você tem representantes de regiões e pessoas que são eleitas por todo o Estado. Essa soma dá muito certo. A Alemanha e tantos outros países têm esse sistema misto. Você tem representantes regionais e você tem pessoas que perpassam, têm votos de opinião em todo o Estado. Seria, assim, uma das grandes transformações do nosso sistema. E não a deturpação que buscaram através do distritão, que foi uma invenção brasileira, que, graças a Deus, já foi bloqueado no Congresso a partir de movimentos como esse, que se posicionam contrário, no caso de uma tentativa de encastelamento do Congresso Nacional. E, para falar mais um pouco dessa importância do tema da reforma política, eu passo a palavra agora a uma querida amiga, professora de Direito Eleitoral, advogada de direito, atuante na área, tem sido parceira da Escola Superior da Advocacia e tem, além de tudo, além de todo o seu trabalho técnico na área do direito eleitoral, ela tem sempre uma mensagem importante para as mulheres. Eu vejo aqui, inclusive a faculdade é comandada por uma mulher, Ana Paula Demóstenes. É importante a gente ver aqui professoras como Ana Gabriela, Núbia, Gabriela, presidente da OAB. A força da mulher aqui no Araripe é muito presente, é visível. E, em razão disso, eu vou passar a palavra para a querida Yane Teles, para que ela faça suas considerações. Sem antes registrar a presença do querido Giancarlo, vice-presidente da OAB de Araripina. Yane, você também tem 10 minutos, tá? Bom dia a todas e todos.
Quero primeiro agradecer a Gabriela pela recepção calorosa, né? Muito agradável, mas me dizer que também me sinto em casa porque eu sou bodocoense, né? Moro em Recife há uns 20 anos, mas de 2 em 2 meses estou aqui na região. E aí, falando sobre essa... vocês viram que a celeuma é grande em relação ao sistema proporcional. Quando a gente passa a falar sobre representatividade, e representatividade no sentido mais sensível da palavra, digamos assim, ou realmente no seu sentido essencial, a gente tem que lembrar que representatividade é algo que você dá para alguém para escolher o que você quer, né? Para falar em seu nome, não é isso? Então, para corroborar com o problema que eu digo é em relação ao impasse, né, da democracia brasileira, que seria um dos problemas, seria o sistema proporcional, que aí Antônio trouxe o problema das sobras, o problema de Tiririca. Esse outro problema que eu vou trazer para vocês é a representatividade feminina, ou a subrepresentatividade feminina. E aí eu gosto muito de começar a falar sobre a representatividade, justamente trazendo como exemplo a região que eu estou. A região que a gente está aqui, que vocês moram e que eu sou, né, daqui do Araripe, é uma região muito carente. Se todo o país hoje tem uma baixa representatividade feminina, imagine a gente. Eu até perguntei ontem à Gabriela quais são as cidades que compõem a subseccional de Araripina, isso me referindo à OAB, né, me referindo ao campo da advocacia. Mas aí eu aproveitei e peguei todas. E aí eu até lembrei de uma situação e confirmei. Santa Filomena, que faz parte, Santa Filomena não tem uma mulher vereadora, uma sequer. Toda a região, Trindade, Bodocó, Oricuri, o máximo que tem de mulher no parlamento, eu digo, no legislativo, nas câmaras de vereadores, são 2 mulheres. Aqui tem uma, das 15 vagas, aqui tem uma, né? Acho que é Camila Modesto, não é isso? E Bodocó tem uma. No máximo chega a 2. De anos para cá, acho que de 2, 3 eleições para cá, no máximo chega a 2, 3. No máximo 3. Teve uma época em Bodocó que teve 3, salvo engano. Mas Oricuri, 2. Trindade, 2. Não é isso, Renê? 2. E Santa Filomena, quando cai o número de vagas, porque, por exemplo, aqui, 15 vagas, das 15 vagas na casa. Oricuri também, Bodocó com 13. Quando cai assim para 9, que é o caso de Santa Filomena, nenhuma temos. Não temos nenhuma mulher representando nós mulheres, lá no parlamento. E isso é importante, a gente sabe que é importante, porque as visões, as decisões do país não carregam sensibilidade. E a gente sabe isso. Um exemplo é quando a gente conversa muito sobre violência doméstica, né? Violência contra a mulher, violência doméstica, feminicídio, enfim, violência contra a mulher. O que é que a gente vê? Que é uma dificuldade até de se aprovar leis, de se falar em políticas afirmativas para combater isso. Mas por quê? Porque a gente tem um Congresso, a gente tem um Legislativo, a gente tem um Senado, Congresso, Câmara, a gente tem um Legislativo composto hegemonicamente por homens. A gente sabe que isso é uma luta em relação a espaços de poder. A gente fala aqui, por exemplo, Gabriela está como presidente da OAB, mas a gente sabe que eu não sei não sei a quantidade de mulheres na OAB, mas sei também que é pouco. Sei que são poucas. Mas, assim, é um problema estrutural e cultural do país. Só para vocês refrescarem a memória, talvez alguns saibam, mas no Senado, de 81 deputados, de 81 vagas, vamos falar assim que é mais correto, né? De 81 vagas no Senado, são apenas 55 mulheres. 13 mulheres, desculpa. 55 é na Câmara. Das 513 vagas, 55 são mulheres. Das 513, na Câmara de Deputados Federais, são 55 mulheres. No Senado, de 81, 13. Então, vejam vocês. E aqui na Assembleia, né, na Assembleia Legislativa do Estado, das 49, a gente tem 6 mulheres. E uma boa notícia é que, pelo menos das 6 mulheres, 2 são do Araripe, que é Roberta e Socorro Pimentel, não é isso? Dessa região. Mas é isso. Esse é o problema. E o que é que tem hoje na legislação para fomentar a campanha de mulheres, né? Fomentar a campanha feminina? O que tem hoje na legislação é apenas o quê? A cota de candidatura, que não quer dizer que a mulher
entra, né? Não quer dizer que a mulher se elege. A cota que hoje temos é 30% em relação ao gênero, no mínimo 30% de um gênero. E o gênero qual é? Obviamente é mulher, porque predominantemente todos os espaços de poder no país é hegemonicamente preenchido por homens. E o que temos mais também é 10% do horário eleitoral tem que ser predestinado à promoção das mulheres, da campanha de mulher. E 5% do fundo partidário que tem que ser investido em campanhas femininas. Mas, como os colegas comentaram, o sistema que ficou e não foi aprovado, não está passando, no caso, a reforma em relação à mudança do sistema. O que temos hoje é o que está vigente. O que está vigente hoje é o proporcional, para discutir em relação ao legislativo. No proporcional, o que temos de promoção, eu digo promoção, o que a lei trata sobre investir em campanhas femininas, é apenas esses 3 institutos. 5% no fundo partidário, 10% de propaganda e os 30% de cota. Então, eu estou dizendo aqui a vocês os problemas, os impasses da democracia, ou um dos impasses da democracia, um dos impasses do sistema proporcional. Mas eu acho que eu também devo falar um pouquinho sobre soluções, né? Pelo menos as que eu entendo, depois de ler muito, ver muito e discutir muito sobre o assunto. Hoje, o que a gente deveria tratar é como, por exemplo, nas maiores democracias do mundo, se adotam cotas, só que cotas dentro do partido. Né? Porque vocês, não sei se alguns trabalham aqui em campanha, ou são filiados, enfim, são militantes, mas vocês há de convir comigo que o próprio partido, você já vê que o próprio partido tem um cerceamento em relação à participação da mulher. É mínima. Né? Então, hoje, nas maiores democracias, os partidos não precisam nem que uma lei venha dizer que ele tem que colocar uma igualdade de gênero, a lei respeitar a igualdade de gênero. Isso já é instituído na criação do próprio partido, nas maiores democracias. Então, eu vejo hoje que a solução seria o quê? Se fazer aí a reforma, não mudou o sistema, mas incluir na própria legislação eleitoral, obviamente, cotas de vagas, né? Porque cotas de participação em campanha, cotas de candidaturas a gente tem, mas cota de vaga não. Tinha 2 propostas. Se passasse na primeira situação, na primeira discussão, que era em relação ao distritão, no início, né? Essa briga toda em relação ao distritão, a proposta era que fosse 10, 12 e 15. Antes se aventou também que fosse 2-1, ou seja, a cada 2 homens, uma mulher. Então, a gente precisa o quê? Fazer uma reforma que trate com respeito à questão do gênero, né? Observe a questão do gênero em relação às vagas. Também fazer uma reforma na legislação partidária, né? Para tornar o espaço mais democrático. E criar espaços, inclusive, como este, que a gente possa debater o problema e conscientizar as mulheres. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque essa questão das cotas nas campanhas, não sei se vocês viram, ouviram falar ou estavam presentes porque participam das campanhas. O que é que acontece? Houve muita fraude em relação à participação da mulher. A famosa campanha, como é que chamou? Não, candidaturas laranja, isso mesmo, candidaturas laranja. Que colocou a mulher só para preencher a cota. Né? Então, aí você escuta, como eu já escutei, mas a mulher não quer participar da política. A mulher não tem espaço, porque não tem quem invista na campanha. O próprio partido não investe na mulher. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer são essas 3 coisas, ao meu ver. Reformar para se respeitar a igualdade de gênero, porque a gente precisa de representatividade de uma forma democrática, até porque somos, em relação a votantes, cidadãs, nós somos mais de 50%, muito mais que homens eleitores. Né? Então, assim, fazer uma reforma nesse sentido de respeitar o gênero dentro da legislação, dentro do sistema proporcional, mudar a ideia e a cultura do partido, e aí, infelizmente, a gente precisa de lei, né? Porque naturalmente não acontece essa cultura, essa mudança, mudar a legislação partidária, deixar o espaço mais democrático e conscientizar as pessoas, eu digo mulher principalmente, para a gente não se submeter a esse tipo de
digamos assim, não vou dizer esse tipo, vou melhorar aqui para não ficar feia a fala e alguém não achar, tirar a palavra de minha boca, mas melhorar a questão da participação, não aceitar entrar em campanha para preencher cotas, apenas para preencher cotas, né? Porque, de fato, a gente precisa de representatividade, de fato, a gente precisa melhorar a democracia do país. E só com representatividade em relação ao gênero, em relação até a outros segmentos, mas, enfim, ao gênero, a gente vai conseguir mudar muita coisa. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês hoje. E muito obrigada, Gabriela, muito obrigada a todos os alunos e advogados, colegas de Araripina. Ok? Obrigado, Iane Teles, por essa participação sempre iluminadora dessas questões tão importantes para a gente, que é a participação feminina. E eu queria fazer só um complemento, ajudando o debate da participação feminina, lembrando que o grande problema do processo político eleitoral é que ele foi construído de forma a alijar a participação da mulher. Um dia desse, a deputada Simone Santana estava dizendo que na reforma da Assembleia Legislativa, agora que mudou de prédio, foi a primeira vez que foi construído um banheiro feminino, porque só tem banheiro masculino. Para vocês verem, uma Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, agora o parlamento não tinha sequer espaço para as mulheres. Isso é tão significativo, porque é assim que a gente nota o lugar comum que se levou, que política é coisa de homem. E o grande equívoco é entender que a participação feminina é uma coisa chata, são as mulheres que estão reclamando. Isso é um equívoco dos homens e das mulheres. A participação feminina é a única forma de transformar essa situação que o país passa de chacinas diárias de mulheres. O feminicídio é um problema crônico no Brasil. As mulheres morrem porque são mulheres e a gente não pode achar que isso não se resolve com política. A política está aí, através de leis, transformações de leis, políticas públicas, que a participação feminina levará à grande transformação. Não dá para ter um parlamento formado por homens brancos, empresários, para poder cuidar da vida de mulheres que pegam ônibus e são estupradas, como acontece aí pelo Brasil. É mudando a conjuntura nacional que a gente pode mudar a vida de todo mundo e mudar também a questão trabalhista, previdenciária, do consumidor, penal e todas as matérias que a gente trata aqui é através do Congresso Nacional. Não há outra solução que não seja pela política. Nós somos críticos dos deputados, críticos da situação que eles querem perdurar no poder, mas sabemos que a única transformação de todas as matérias tratadas aqui só passa pela política. E não podemos abdicar do espaço político, porque quando assim fizemos, fomos impostos por uma ditadura militar que a gente não quer de volta. Pessoal, muito obrigado. E a gente vai ter que pegar a estrada. Eu agradeço a vocês. Tenham um bom dia e um frutuoso trabalho.